Olá, surpresos! Esse vídeo é para meus amigos, tá? Então, se você não for meu amigo e estiver assistindo esse vídeo, você talvez não entenda, mas também você pode se tornar meu amigo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. O amor é inclusivista, ele não é separatista, então todos são bem-vindos. Agora, eu queria mencionar uma coisa interessante. Vocês sabem que eu sou astrólogo védico, certo? E ao mesmo tempo vocês estão aí assistindo ao filme Ramanujan, o homem que conheceu o infinito. Então vocês devem fazer a seguinte observação, a seguinte pergunta. A relação com a divindade, ela pode ser ativada por qualquer um de nós, ou somente aqueles escolhidos pela divindade é que se relacionam com ela? Bom, as duas perguntas são válidas, tá? O local, dependendo do local, né, a configuração geográfica do ambiente também atrai personalidades, pessoas ou avatares. Por exemplo, os lugares com água costumam atrair mais os avatares, porque eles são voltados para as questões relacionadas com o amor, com a compaixão, e o elemento água tem a ver com isso, né? A água representa a mãe, e a mãe é aquela que nutre, aquela que recebe, aquela que abraça. Então, aí nós estamos nesse ambiente aqui, por exemplo, que é a Serra da Mantiqueira, é a Serra da Mãe d'Água, ok? Vocês que conhecem a relação que existe em termos de geografia e pessoas divinas que se envolvem ou se aparecem nesses ambientes, sabem do que eu estou falando. A retrospectiva é a seguinte: os lugares onde tem pouca água predomina o elemento fogo, guerra. Os lugares onde tem mais água predomina o elemento passividade, compaixão, flexibilidade. Então, as personalidades desses ambientes são equivalentes. Nos desertos, por exemplo, os animais do deserto, eles são super venenosos. Por quê? O elemento fogo, ele extingue a água, ele evapora a água e concentra o princípio do veneno ali. Por isso que é tão poderoso. Os animais mais peçonhentos, os mais agressivos da humanidade em termos de veneno, estão todos nos desertos. E nos desertos costumam surgir também homens guerreiros, assim, predispostos à guerra. Por exemplo, o Oriente Médio é aí é um palco, um laboratório para nós estudarmos o efeito do elemento fogo sobre o indivíduo que aparece nesses ambientes. Agora, quando você pensa, por exemplo, em homens de negócio, aí você vai pensar nos americanos. Quando você pensa em guerreiros, normalmente os árabes, os povos do Oriente Médio. Mas quando você pensa em pessoas santas, seres santos, divinos, aonde que você, para onde a sua mente vai? Para a Índia, porque é um ambiente com muita água, principalmente, e ali os homens santos costumam aparecer mais profusamente. Então, onde tem muita água, costuma atrair personalidades divinas, tá? Então é só para lembrar. Então, eu vim para cá, para esse ambiente, sabendo disso, tá? Pode até ser que eu não seja tem um histórico de pessoa divina, mas eu aceitei a teoria e emergi nesse ambiente e acabei me tornando um deva. Hoje em dia todo mundo me chama de deva, por exemplo. Mas assim, o que acontece é o seguinte: pode ser a relação, pode ser o ser, a alma, ela pode elevar-se à posição de deva, ou pode ser que um deva venha na posição de ser humano. Então, nesse ponto, ambos se encontram, não há diferença entre eles, tá? Uma alma que evolui muito se torna um deva, e um deva, um ser propriamente dito que desce, ele vai se manifestar na mesma condição. Então, é preciso chegar até o ponto da evolução, tá?
O Ramanujan, ele tinha uma técnica de atrair a divindade. Ele aprendeu nos templos quando ele era criança, e ele simplesmente nasceu como produto de uma família piedosa, uma família divina. Então ele estava acostumado à relação de inter-relação com a divindade. E o que o Ramanuja fazia para atrair a atenção da divindade, primeiro que era a devoção, ele tinha devoção pela divindade, isso é muito importante, mas ele também desenhava yantras. Ele lidava com as formas geométricas, e ele desenhava fórmulas geométricas que eram, na verdade, chamados os yantras, e ele fazia isso para atrair a divindade, ou seja, para encantar a divindade. E o que acontecia é que a divindade se encantava com ele, e já que a operação toda envolvia matemática, ele recebia a matemática de volta. E por isso ele acabou entendendo o infinito com a matemática. Então, o que nós precisamos fazer é encontrar uma técnica de atrair a divindade. E isso você aprende assim, com o guru. Você precisa então assumir o guru, tornar-se aprendiz do guru. Isso não significa que você vai ser uma propriedade do guru. Você é um aprendiz e é um contrato de relação de aprendizagem. O guru, então, observando o seu comportamento, observando a sua dedicação à divindade, transfere a você todos os conhecimentos que ele tem. Então, é preciso encontrar um guru autêntico que tenha condições de resolver todas as suas dúvidas, e você terá conhecimento acerca da realidade e da definição última a qual nós estamos assim destinadas como almas, que é a transcendência ou despertar no reino de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.